Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 7, que nos diz: ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Bom, meus amados, já estudamos esse verso num vídeo anterior, e eu quero agora comentar sobre esse finalzinho, que diz que o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus. Olha só que interessante, estamos falando de um pagão, de uma pessoa que tinha outros costumes religiosos, uma outra tradição, provavelmente algumas até muito diferentes, ou talvez fosse mais da linha filosófica dos gregos, né? O ponto é, ele queria ouvir a palavra de Deus. E isso, queridos, é algo que precisa arder no nosso coração. Termos vontade de ouvir realmente o que Deus quer nos dizer. Não o que a gente exija que ele fale, né? Porque muitos querem que Deus fale algo a respeito do que eles querem saber. Tem um determinado problema, uma determinada situação, e as pessoas ficam lá reclamando, murmurando: Deus fala comigo, Deus fala comigo. E aí vai em uma igreja, ou abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, ou vai ler um livro, e está falando sobre um outro assunto totalmente diverso, e a pessoa fala: Deus não falou comigo. Como assim Deus não falou? A questão é, Deus quer falar o que Ele quer falar, que em geral é o que nós precisamos ouvir. Nós, como seres humanos, sim, é claro que nos nossos limites, nos nossos medos, a gente quer resolver aquele problema específico e imediato. E muitas vezes não damos tanta importância a uma transformação do nosso ser. E o que você acha que Deus está mais preocupado em fazer? A transformação do nosso ser, queridos, muda a nossa essência, muda a nossa estrutura, muda quem nós somos. E, portanto, pode mudar o nosso futuro, o nosso destino final. Já problemas específicos, tem um problema no trabalho, um problema no casamento, um problema com o filho, esses problemas, eles são resolvidos ou têm as suas pequenas consequências temporais. Não é isso que muda a nossa destinação final, não é isso que muda quem nós somos. Eu sei que o temor humano em relação a essas coisas nos deixam apreensivos, nos deixam temerosos, e a gente busca soluções, a gente fica ansioso enquanto não resolve essa pendência. Mas isso não muda realmente. São coisas que vão passar. 5 anos depois, 10 anos depois, quando você lembrar desse problema, primeiro talvez você nem consiga lembrar desse problema que tanto te afligiu ou te aflige. Ou se você lembrar, você vai falar: poxa, né, resolvemos, de uma maneira ou de outra resolvemos, isso passou, não vai te incomodar mais. Agora, daqui 10 anos, o que você aprendeu, aquilo que você foi acumulando em relação à palavra de Deus, o que Deus te instrui, vai te alterar. O que hoje você recebe de Deus vai te moldando, vai te transformando para quem você será daqui a 10 anos, para quem você será daqui a 20 anos, ou seja, impacta todo o seu ser. Então a gente tem que colocar as coisas nas suas devidas prioridades. Por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o mais importante. As demais coisas, meus irmãos, a gente resolve. A gente lida com a ajuda de Deus, sim. Claro que Ele vai nos auxiliar. Agora, para resolver os problemas do trabalho, da casa, problemas os mais diversos, nós, com a nossa sabedoria humana, com a ajuda dos próximos, das pessoas próximas, e com o auxílio de Deus, que Ele vai nos iluminando, sem nós percebermos. Não precisa vir uma voz celestial, ouvir uma fumaça branca com a luz vinda do céu, e Jesus descendo num cavalo branco e dizer: meu filho, vá nessa direção. Não, meu irmão. Muitas vezes você quebrando a cabeça, quando você está raciocinando, quebrando a cabeça: olha, eu tenho essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade. Essa possibilidade de cá tem tais prós e tais contras. Essa possibilidade de cá tem tais benefícios, tais malefícios. Essa de cá tem essas consequências. E aí você analisa: eu acho que aqui é melhor. Muitas vezes nesse raciocinar, nesse bom senso, nessa lógica, tudo
tudo isso são coisas divinas, queridos, pelo amor de Deus. A gente quer banalizar isso, ou quer menosprezar isso, mas Deus trabalha nisso e nos orienta. Ele acaba dando uma luz, ele nos acorda e vê, poxa, realmente esse caminho aqui faz mais sentido. E Deus te ilumina, sem nenhuma voz, sem nada disso. Nós somos seres muito impressionáveis, muito espetaculosos, e Deus é muito simples. Deus é muito natural. Ele não quer fazer propaganda de si. Ele nos ajuda nas mínimas coisas e o tempo todo, meus irmãos. Quando é que a gente vai entender isso? A gente fica querendo aqueles milagres raríssimos e estrondosos. Não, Deus faz milagre o tempo todo, nos iluminando, nos aconselhando, nos orientando. E tudo isso, nesses problemas diários, ele nos ajuda. Agora, para ouvir a palavra de Deus, isso é essencial, isso depende do teu querer. Como aqui o procônsul Paulo, ele queria ouvir a palavra de Deus. Priorize a palavra de Deus, queridos, porque se você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que acontece em relação aos seus problemas? Esses específicos que você tanto pergunta para Deus, Deus, o que eu faço? Oh, Deus, é por aqui, é por ali, o que eu faço? Como é que eu lido com meu filho? Como é que eu lido com minha esposa, com meu marido? Como é que eu lido com tal angústia? Como é que eu lido com esse problema financeiro, com isso, com aquilo? Ai, não vem voz de Deus, Deus não fala. Meu irmão, busca, faz o que ele falou. Não estamos falando sobre o que ele fala. O que ele falou para você fazer? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busque isso. Vá ler a palavra. Ah, mas eu abri a palavra ali, não tem nada a ver com o meu problema. Mas não é para ter a ver com o seu problema, é para ter a ver com o reino de Deus e a sua justiça. Aprenda sobre o reino. Cresça como ser humano, se torne uma pessoa mais parecida com Cristo, mais virtuosa, mais gentil, mais amorosa, mais amável, mais bondosa, todos os frutos do Espírito. É aquilo lá que Deus quer produzir: amabilidade, alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Ah, pastor, eu tenho que buscar ser uma pessoa paciente? Sim, meu irmão. Busque em primeiro lugar isso. Busque em primeiro lugar paz, busque em primeiro lugar mansidão, busque em primeiro lugar ser uma pessoa amorosa. E o que vai acontecer? As demais coisas lhe serão acrescentadas. Enquanto você ficar pedindo pelas demais coisas, você não vai ter nem direito às demais coisas, ou não vai ter com a devida paz, ou com a devida ajuda de Deus, e nem o reino de Deus. Agora, se você buscar em primeiro lugar, veja, não é só buscar, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, ouvir a palavra de Deus e desejar ouvir a palavra de Deus, desejar ser uma pessoa mais paciente, desejar ser uma pessoa mais mansa, mais amorosa. Quando você desejar e querer aprender com Deus isso, Ele te ajuda nesses problemas específicos, porque você se coloca diante dele para aprender o essencial, a viver e praticar a natureza divina, a ganhar uma estrutura emocional, psicológica, moral, ética, espiritual, que vem do reino de Deus. Quando você ganha isso, você se torna um novo ser. Você ganha uma potência enorme para lidar com tudo. Você ganha paz, você ganha sabedoria, você ganha discernimento, você ganha coragem, ousadia, poder, calma para lidar com toda a situação. Você aprende a viver como Jesus vivia. Jesus tinha os problemas dele, mas ele lidava com esses problemas como nós lidamos, queridos? Não, ele lidava de uma forma muito superior, muito mais sublime. Nós precisamos aprender com ele. Para aprendermos com ele, nós temos que ouvir o quê? A palavra de Deus. Toda vez que você ouve aqui uma mensagem, um ensino da palavra, eu ouvi, não mudou nada na minha vida. É igual quando você coloca um tijolo. Eu coloquei um tijolo, não tem uma casa. Não, meu irmão, mas se você não colocar o tijolo, você nunca vai ter uma casa. Coloque um tijolo todo dia. Coloque muitos tijolos. Tudo depende de você. Quanto mais tijolos você colocar, mais você vai ganhando estrutura. Mais você vai se fortalecendo. Mais você vai se parecendo com Jesus. E é ouvir e praticar. Ouvir, crer e praticar. Ouvir, crer e praticar. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Como diz ela mesma, a fé vem por ouvir. As pessoas dizem, minha fé está tão fraca, minha fé está fria, minha fé está desanimada.
Você tem ouvido a palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouça a palavra de Deus e tenha desejo pela palavra de Deus, creia na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Aí você vai ser uma potência espiritual. Vai estar forte, vai estar vibrante, vai estar fervoroso, vai estar ardendo em poder na presença de Deus. Se você ouvir, crer e praticar. Viva a palavra de Deus, viva! Mas você precisa ter desejo por ouvir a palavra de Deus, coisa que boa parte dos cristãos estão perdendo. E aí querem o quê? Querem ouvir debater sobre política, querem brigar com outras religiões, brigar sobre política, brigar sobre isso, sobre aquilo, e só se desenvolve ódio, só se desenvolve rixas, e com uma incompreensão imensa e quase absoluta da palavra de Deus. Isso não é nem uma opinião. Diz que hoje é um analfabetismo bíblico imenso entre os cristãos. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que os ateus conheciam mais as escrituras do que cristãos tradicionais. Então o que isso está... O que isso tem que nos fazer repensar, queridos, nossas vidas? Ouça a palavra de Deus. Faça um compromisso, não comigo, com Deus, de ler a palavra, de buscar estudos, de aprender. Porque isso, cada impacto da palavra de Deus, cada mensagem, cada vez que ele nos constrange, toca na nossa alma, toca no nosso coração, e vai falando, e você vai absorvendo, vai meditando, vai se repensando, vai se questionar, vai se examinar, como diz a palavra de Deus. Se examine todo homem. Fazer como Davi: Senhor, eis-me aqui, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça isso, meu irmão. Esse sim é a sua principal prioridade, né? Como é uma coisa, um duplo, né? O principal e prioridade é a principal. Mas é essencial que a gente fale até isso. Tem que ser a principal prioridade, porque muitas vezes a gente tem várias. Tem que ser a principal prioridade. Você crescer em Deus. Você praticar o evangelho no seu dia a dia. Não é na igreja que você tem que ser manso, pacífico, lá também, mas na sua casa. E sempre. Ser manso, pacífico, amoroso, cheio de Deus no seu dia a dia. Cheio de alegria, cheio de paz, cheio de justiça. Para isso, você precisa se encher. Encha-se e você vai colocar para fora o que está cheio o seu coração, como disse Jesus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.